Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e, antes da prece, peço que me acompanhem na leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Eu tinha me irritado com a minha filha, que estava arrastando as cadeiras, aí caiu casuisticamente no Podando Irritações. Olha só que beleza. Só por acaso. Por acaso, é. Podando Irritações, do livro Calma. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, pode claramente radicá-la, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as suas possibilidades de fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos, bastas vezes, várias vezes, na condição de espíritos, ainda ligados a múltiplas faixas da evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que, acaso te falharem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragares os valores ainda verdes. Abstente-te de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram, entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. Não te esqueças de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem, e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Calma, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas.
Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. 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 Obrigado, Rubem. O que vamos ver, minhas? Do livro dos Espíritos, questão 629, o bem e o mal. O Livro dos Espíritos, questão 629. O bem e o mal. Que definição se pode dar ao mal? Se pode dar da moral. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do homem de bem, né? Que são todas as qualidades que a gente deve perseguir, né? E mais à frente tem o verdadeiro espírita, né? Que não é o que é bem diferente do homem de bem, porque o homem de bem está quase pronto. O espírita, que é aquele que já tombou várias vezes os próprios erros, ele necessita, né, de todos os apoios da doutrina para se melhorar, e ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo o esforço que faz para dominar as suas más tendências. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E aqui um comentário rápido, né? Como saber se estamos fazendo o bem e o mal, né? Bom, acho que o primeiro pensamento que devemos ter é nos colocarmos no lugar do outro, né? Se nós recebêssemos, né, aquilo que estamos fazendo, nós gostaríamos? E aí não tem como se enganar, né? E Kant vai além, né? Ele considera o seguinte: se todos fizessem aquilo que eu quero fazer, a sociedade ficaria melhor ou pior, né? Então, se todo mundo resolver passar o sinal vermelho, né, vai ficar melhor, né? A nossa cidade, nosso estado, o nosso, o nosso país, né? O mundo? Evidentemente que não. Algum comentário até aqui? Um breve comentário. Eu vi uma definição bem curta, mas bem sintomática sobre essa questão. E segundo os nossos estudos, universal, né? Essa luta constante do bem contra o mal, ela está presente em todas as esferas habitadas, né? As mais fluídicas e as menos fluídicas, inclusive. O mal, segundo uma definição, é a ausência do bem. Simplesmente isso, né? Realmente, o mal é como a escuridão é a ausência da luz, né? E na nossa percepção, ainda num ponto de vista mais egoísta, né? O mal é o bem só para nós, né?
Aqui, volta. Só um pouquinho. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber, né? Ou seja, necessita de uma vontade. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, né? Daí vem a palavra inteligência, intelegere, né? Escolher dentre. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: Vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Né? A regra de ouro, né? Vocês colocar no lugar do outro. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Seiscentos e 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Mas agora eu não posso brincar, menino. Já te dissemos. Agora não. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas posições diferentes são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Nota de Kardec. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está tudo na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser uma quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais, né? Estamos numa época em que multiplicamos as nossas necessidades fictícias, né? E quando nós percebemos que nós precisamos de muito menos para viver. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem.
Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade, né? Então, o grau de reprovabilidade da conduta está no grau de entendimento, né, da conduta que nós praticamos. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade, pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. O selvagem não sabe o que faz. Nota de Kardec: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples justiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, tratar todos igualmente como é que é? Tratar a todos igualmente e os desiguais desigualmente na medida em que se desigualam. 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas, tal, por exemplo, a necessidade de que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Alguma consideração até aqui? Perfeito, Fred. O que nós temos que considerar é que os humanos, mesmo com o passar das eras, né, ainda luta com suas limitações e também com suas virtudes, né? Então, quando nós, o ser humano ainda ele está muito limitado no seu processo evolutivo, é claro que ele tem propensão a praticar alguma modalidade né, delitiva ou maligna que seja. Por outro lado, o homem virtuoso, evoluído, ele tem um discernimento maior, né? E ele consegue reprimir essa tendência, né, de praticar o mal, creio. Obrigado. Obrigado, Rubem. Mais alguém? (639) Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais desse caso os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. 640. Aqui nessa pergunta, 639, né, eu lembrei do Joseph Gleber, né, que na época da Segunda Guerra Mundial, salvo falha memória, ele era um grande cientista e ele tinha condições de desenvolver a bomba atômica para os alemães. E ele se negou, né? Então ele e a família inteira dele foram colocados numa câmara de gás, né? E eles desencarnaram por conta disso, mas se ele tivesse, né, cedido à coerção dos nazistas, né, teria havido um mal muito maior, né? 640.
Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tirar partido, tirar proveito, é que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. Então, aproveitar-se do mal praticado por um terceiro é também um ato, é como se tivesse praticado o próprio mal. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Sobretudo quando há a possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, né? Então, eu quero caluniar alguém, eu tenho os meios para fazer isso, né? Isso já é repreensível, mas há um desenvolvimento de virtude em resistir a esse mal quando eu posso fazê-lo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Muita gente diz, né? Eu não faço mal a ninguém, mas também não acaba não fazendo bem. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, a vida, né, Deus nos coloca nos pontos chaves, né? E muitas vezes nós somos o próximo daquela pessoa que necessita de uma grande ajuda, né? E quando nós fazemos alguma coisa para não prestar esse auxílio, nós estamos praticando mal, né? Porque é uma omissão. Então a gente pode praticar o mal por omissão também, ou por não ter feito todo o bem que poderíamos, né? Eu faço o bem, mas faço meia boca. Também é repreensível, né? É claro que, né, eu tenho um lema, principalmente quando eu não quero fazer algo, né, que feito é melhor que perfeito. Sem dúvida. É melhor fazer o que se consegue do que não fazer nada. Mas a gente sabe que existe um caminho a percorrer ainda. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo oportunidade de praticar o bem. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, a resistência à tentação é que dá o mérito, né? Quanto maior a tentação, maior o mérito, né? Então, todos aqueles, né, que se colocam numa posição que pediram uma posição de poder, de destaque, de riqueza, né, de beleza, magnetismo pessoal, né, e não conseguiram, né? É claro que essa prova era muito mais perigosa, né? Mas se eles conseguissem, haveria um grande mérito, né? Como tem espíritos que conseguem. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal se lhe
não se lhe torna um arrastamento quase irresistível, né? Aqui Kardec está falando, mas tem seres humanos que nascem numa condição tão difícil, né? Que não tem vezes que é quase impossível ele conseguir. E essa pergunta é clássica. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes, né? Porque nós sabemos, né, que as palavras até convencem, mas são os exemplos que arrastam, né? Está aí Jesus, né, que venceu o mundo para nos exemplificar que nós também poderíamos e que poderíamos fazer tanto quanto ele fez ou mais em alguns milhões, bilhões de anos. 646. Estará subordinada a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferente graus o mérito que resulta da prática do bem? Essa parte a gente vê que ela contextualiza, né, o homem de bem, né? Tanto o homem de bem quanto o verdadeiro espírita, né, que está no Evangelho. Resposta dos espíritos. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, quando nada custe. Aqui tem a parábola do óbolo da viúva. Lembram-se que lá no gasofilácio né, todos estavam deixando as suas oferendas, né, e uns colocavam sacos de dinheiro. Aí foi lá uma pobre senhorinha e colocou 2, 3 moedinhas, né? E daí Jesus diz, né? Aquela lá deu muito mais do que todos os outros, né? Porque ela deu daquilo que lhe faltava. Então, grande mérito, né? Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse-o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Às vezes eu tenho assistido aqueles shorts no YouTube e tem uns que são bem interessantes, né? Tem lá tá lá o rapaz com uma plaquinha, né? Pedindo 1 euro, né? E no envelope ele tem 1.000 euros, né? Para dar de presente a quem desse esse 1 euro para ele. E a gente constata que as pessoas mais caridosas são aquelas que têm menos, porque elas sabem a dificuldade que o semelhante passa. Elas já sofrem isso na pele, né? Um outro que eu vi muito interessante aqui no Brasil, que foi um rapaz que vendia mandioca num carrinho, né? O rapaz de moto parou perto dele, né? Falou: tô sem gasolina. Aí perguntou se o rapaz podia dar um pouco de mandioca para ele. E não só descascou a mandioca, né? Deu para o rapaz, ainda deu R$ 10 para ele colocar de gasolina. Aí o rapaz deu a volta, deu de volta o dinheiro para ele e deu uma quantia razoável para o vendedor. Então a gente vê como as pessoas né, que têm menos são mais caridosas. E a riqueza, o poder tendem a nos levar para a indiferença moral, né? Sem julgar aqueles que têm mais e que, né, não são tão caridosos. Comentários? Fred, nós somos portadores, né, do discernimento, graças a Deus, né? E que é uma instância que nos permite, né, separar o joio do trigo, como diz a Bíblia, né? E as questões que podem nos trazer severas dificuldades de acordo com o nosso comportamento. Nós também temos que considerar que o humano ele é muito influenciado pelo habitat dele, né? Claro que nós temos irmãos aí que moram em lugares terríveis
em que ele tem que tomar atitudes, às vezes drásticas, contrárias à sua natureza benevolente para sobreviver, não é? Enquanto você está fazendo a leitura, me recordei de uma frase de Goethe, até postei no Facebook, ele fala que é no silêncio que se educa o talento, e na torrente do mundo o caráter. É claro que a vivência do ser humano ensina de uma forma ou do outra, às vezes pela, pelas coisas bondosas e pelo mal também. Muito se aprende, às vezes, tomando umas bordoadas, né, meu irmão? Obrigado. Sem dúvida. Mais alguém gostaria de contribuir antes de passarmos para as vibrações? Não, Fred. Não, Fred, obrigada. Vamos então passar para a última parte, né, do nosso evangelho, que é a parte das vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Primeiro, agradecendo pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos em nome dele. E ele prometeu que aqui ele estaria, e aqui ele está representado pela espiritualidade maior que se encontra entre nós, que preparou os ambientes das nossas casas para receber todos esses irmãos necessitados, tanto quanto nós, dessas palavras. E assim vamos fazer uma vibração por todos aqueles que estão em sofrimento. Inicialmente pelos desencarnados, né? E dentre estes, por aqueles que resolveram sair da vida física pela porta do suicídio, como o Charles, o Fred, o Elias, o Alan, o Bruno, a Gabriele, a Verena, a Juliana e tantos outros. E que também as suas famílias sejam consoladas, pois nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de incompreensão, de raiva, de tristeza, que todos esses irmãos afetados também possam ser consolados. E peçamos também pelos irmãos que se encontram encarnados, que estão sofrendo as obsessões. E eu não falo mais vítimas, porque nós sabemos que entre obsessores e obsidiados existe uma relação de confiança traída, que todos aqueles que são vítimas de graves obsessões se comprometeram no passado com esses mesmos irmãos. Então, a obsessão não é uma praga, não é uma doença que deve ser arrancada. O obsessor não é um irmão que precisa ser arrancado, mas um irmão que precisa ser tratado, que precisa ser conduzido à melhor situação. E o único jeito disso acontecer é com o refazimento desses laços, com o perdão. Peçamos então que Jesus ampare esses irmãos em sofrimento. E que agora possamos pedir por aqueles que nos vêm ao pensamento neste momento. Eu preciso ir ao banheiro atender a minha filha. Por favor, Rubem, se você puder finalizar as vibrações da maneira que você achar melhor e também fazer a prece final. Obrigado, uma boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedir bênçãos, trazer paz para essa humanidade, né? Concórdia entre os irmãos, né? Encarnados e desencarnados. É o que nos resta, suplicar a sua misericórdia. Sempre. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram.
e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Assim Luz, seja. paz, saúde. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Zanine. Você também.